Bom momento. O vídeo que eu tô postando agora, esse aqui, na verdade, ele é um vídeo que já foi postado antes, que eu trato da questão da identidade judaica. E eu tô fazendo esse primeiro comentário, antes de passar para o próprio vídeo, para dizer que eu retirei ele do ar, eu já tinha postado, retirei, porque o modo que eu comecei, a linguagem que eu comecei ele, foi considerado um pouco agressiva para algumas pessoas, acabou afetando, e o meu interesse nunca foi causar algum tipo de ofensa ou algo que fira os sentimentos das pessoas, principalmente das pessoas da comunidade judaica, que é a comunidade que eu faço parte, portanto, e por isso eu retirei esse começo que eu fui sinalizado por algumas pessoas que ele pareceu ofensivo. O resto do vídeo, que é o que eu vou passar agora, sobre a identidade judaica e sobre as duas hipóteses maiores que eu tenho sobre o trauma do Holocausto, eu mantive. E espero que essa parte ela não seja ofensiva e não cause algum tipo de sensação de se sentir atacado. É um debate da ordem filosófica e da mobilização dessa questão. Era isso, vamos ao vídeo. O tema que eu quero falar aqui rapidamente é sobre esse trauma do Holocausto, que é mobilizado há um bom tempo e tem sido capturado, obviamente, pela direita, tanto israelense, como eu falei, como ao redor do mundo. Me parece que a gente tem, como judeus, a identidade incontornavelmente ligada à questão do Holocausto. Há duas vias, me parece, para lidar com isso. A primeira via, que é essa que tem, infelizmente, se tornado mais ampla e tem sido, então, a que mobiliza afetos pró-Israel da comunidade judaica à direita ou conservadora, que é uma noção de holocausto como propriedade dos judeus. Então o holocausto ocorreu conosco, judeus, de modo amplo, e portanto ninguém mais sabe o que a gente passou. Nós somos então as vítimas do holocausto. A gente tem uma propriedade sobre esse genocídio. Qual que é o problema dessa visão? E aí eu falo da segunda via, que me parece é aquela que eu acabo tirando da minha própria formação de identidade judaica, que é o Holocausto, ele ocorreu conosco, judeus, sobretudo conosco, mas não só conosco, mas o que importa aqui é não ser o grande campeão do sofrimento, não ser o proprietário desse genocídio, ou seja, o povo que sofreu o Holocausto, e não há nada correlato no mundo, mas entender os processos e olhar para o lado e compreender que há processos que estão em marcha, ou que podem ser colocados em marcha, que atingem outros grupos minoritários. O que eu quero dizer? O Holocausto deve nos ensinar, judeus e não judeus, que os judeus foram a minoria a ser exterminada sob o nazismo, mas que o problema é os processos de eliminação da diferença e da minoria. Então, se nós olharmos para o lado, nós vamos encontrar processos de opressão, subjugação e de discriminação e até mesmo de eliminação física de grupos humanos considerados como minoria, como os negros, o povo Roma, os PCDs e também os palestinos. Se o trauma do Holocausto formar a identidade, a nossa identidade como judeus descendentes dos sobreviventes do Holocausto, da Shoah, portanto, como capazes de entender quais processos levaram ao Holocausto contra os judeus, mas que eles não são algo preso na própria experiência nazifascista alemã, que podem e são continuamente mobilizados em maior ou menor medida para eliminar outras minorias, e aí é impossível contornar o que o exército israelense está fazendo em Gaza. Se nós compreendemos isso, nós percebemos que a natureza da identidade judaica e aprendida sob os valores da ética, da Torá, o que seria o Antigo Testamento, para quem não conhece o livro sagrado judaico, os fundamentos da Torá, que é a de solidariedade e de respeito à vida. Por isso, a construção do trauma do Holocausto, como nós sofremos e, portanto, nós temos medo, e isso justifica uma postura agressiva, violenta, colonizadora, subjugadora de outros povos, sobretudo o povo palestino, nós nos tornamos presas de uma política de morte, uma política de assassinato, de destruição da diferença que, por contingência histórica, nesse momento se aplica contra os palestinos, mas que se aplicou sobre nós, coletividade judaica. Nós precisamos construir a identidade judaica não como essa captura que a direita faz e opera, como os únicos que sofreram o Holocausto e, portanto, estamos legitimados a nos defender de tudo e todos
de modo agressivo, ofensivo sobre o Estado de Israel. Por fim, me parece importante lembrar sempre que o Estado de Israel não é o único ou o representante legítimo dos judeus e da condição de ser judeu. Era isso, vamos arriba.